Olá, seja bem-vindo! A partir de agora, você acompanha a retrospectiva 2019 dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Veja os assuntos que foram destaque durante o ano. Frente Parlamentar monitora o cumprimento de medidas para diminuir o pó preto. Leis aprovadas limitam o uso do plástico. Combate ao feminicídio entra no debate da Casa. Tragédia em Mariana. Deputados protestam com bolo preto em plenário. Prêmio Nacional confirma a qualidade dos serviços da Assembleia. Está no ar a retrospectiva 2019 pela TV Assembleia, o seu canal cidadão. A oferta e modernização dos serviços do Parlamento se encontram em ritmo crescente. Com ampla divulgação pelas mídias sociais e pela TV Assembleia, a transparência e o diálogo tornam a casa cada vez mais presente na vida do capixaba. Com todo esse trabalho veio o reconhecimento por meio de prêmios. A Assembleia Legislativa foi campeã em duas modalidades na primeira edição do prêmio promovido pela UNALI, União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. Na categoria Atendimento ao Cidadão, o espaço Assembleia Cidadã conquistou o primeiro lugar. O espaço Assembleia Cidadã é a primeira grande vencedora da categoria Atendimento ao Cidadão. Na categoria Gestão, o projeto ALIS Digital, que diminuiu o consumo de papel nos processos administrativos e legislativos, foi o segundo contemplado. O espaço Assembleia Cidadã oferece serviços como PROCON, emissão de carteiras de identidade, Procuradoria Especial da Mulher, biblioteca e agências bancárias. A premiação ocorreu durante a 23ª Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, realizada em Salvador, na Bahia. Muito obrigado a todos que votaram e confiaram na Assembleia do Espírito Santo. Um abraço a todos. A experiência capixaba na digitalização e transparência dos processos administrativos e legislativos está servindo de exemplo para outras casas de leis. Servidores das Assembleias do Amazonas e de São Paulo vieram ao Espírito Santo conhecer o projeto ALIS Digital. A Casa lançou o Sistema de Processos Eletrônicos Administrativos. Além de mais agilidade nos fluxos internos, a medida representa economia para os cofres públicos. Os servidores vão poder solicitar abono e auxílios creche e saúde sem utilizar papel. A medida foi apresentada no lançamento do Sistema de Processos Eletrônicos Administrativos da Secretaria de Gestão de Pessoas da Casa. O simpósio Tendências da Comunicação Pública no Brasil marcou os 18 anos da TV Assembleia e os 15 anos da Secretaria de Comunicação da Mesa. O evento reuniu profissionais da comunicação e acadêmicos para discutirem a comunicação pública e o momento atual, com as novas mídias e as linguagens que estão sendo propostas. A Assembleia realizou o primeiro mutirão de negociação de dívidas. Cerca de 1.000 pessoas foram atendidas nos 2 dias. Houve acordo em 70% dos casos atendidos. 14 empresas participaram da ação, que marcou os 2 anos de fundação do PROCON do Legislativo Estadual. Os descartáveis plásticos estão com os dias contados na casa. Projeto de resolução já aprovado pretende, em 3 anos, substituir o uso de descartáveis plásticos por outros materiais de maior durabilidade ou biodegradáveis. No mês de maio, teve início a Feira Orgânica, aberta para os servidores e frequentadores da casa. A feira acontece às terças-feiras, com produtos vindos de Santa Maria de Jetibá. São hortaliças, legumes, ovos e frutas produzidas pela agricultura familiar, sem o uso de agrotóxicos. Artesãos de vários municípios do estado passaram a contar com mais um local para expor as criações. Aberta no mês de julho, a Feira de Artesanato acontece toda segunda e terça-feira, das 9 da manhã às 4 da tarde, no 2º andar, em frente ao restaurante. O Espírito Santo começou o ano com novas lideranças políticas. Tomaram posse o governador, a vice-governadora e os 30 deputados eleitos democraticamente pelos capixabas. No primeiro dia de 2019, a Assembleia Legislativa recebeu o governador eleito, Renato Casagrande, e a vice-governadora Jaqueline Moraes, para assinatura do compromisso de posse. A solenidade foi conduzida pelo presidente da Casa, deputado Éric Musso, e contou com a presença de autoridades federais, estaduais e municipais. Prometo manter
defender e cumprir as Constituições federal e estadual, observar as leis e promover o bem geral do povo espírito-santense. Em 1º de fevereiro, os 30 parlamentares eleitos pelo voto popular prestaram um compromisso de posse e foram homenageados com a Comenda Domingos Martins. Eles cumprem mandato até 2023. Outra medida do início do mandato foi a eleição da mesa diretora. Éric Musso foi reconduzido ao comando do Legislativo Estadual para mandato que vai até fevereiro de 2021. O primeiro secretário da chapa eleita é o deputado Luciano Machado e o segundo secretário é o deputado Emílio Mameri. Nós temos a responsabilidade de continuar colocando o cidadão aqui dentro, aproximando a casa do cidadão, e é nesse sentido que nós vamos avançar nesses próximos 2 anos. Em novembro de 2019, foi realizada outra eleição da mesa diretora para o mandato de 2021 a 2023. A sessão preparatória e a votação foram realizadas na quarta-feira, 27 de novembro, com a apresentação de chapa única, encabeçada pelo atual presidente Éric Musso. A chapa obteve 24 votos favoráveis e 5 contrários. A antecipação da eleição para a mesa diretora da Assembleia foi autorizada pela PEC número 28, aprovada em 25 de novembro. 7 dias depois da votação, a mesa diretora eleita para o período de fevereiro de 2021 a fevereiro de 2023 renunciou. O presidente Éric Musso, que havia sido reeleito na nova composição da mesa, liderou o movimento que culminou na renúncia dos eleitos. Segundo a carta aberta à população capixaba, a decisão foi tomada para que se resguarde a estabilização e a harmonia entre os poderes. Desde que entrei na presidência em 2017, essa casa sempre teve um ambiente de equilíbrio institucional. Aprovamos reformas importantes. Temos projetos importantes a serem debatidos e votados, e iremos fazer, porque quando o interesse do Espírito Santo tiver colocado à mesa, nenhuma interferência política ou partidária ou divergência nesse sentido deverá se sobrepor. No dia 11 de dezembro, por meio de liminar, foi suspensa a PEC que antecipou a eleição da mesa diretora. O plenário ainda elegeu em 2019 Luiz Carlos Siciliotti para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Siciliotti foi o escolhido para a vaga aberta com a aposentadoria de Valci Ferreira. Ao todo, 27 dos 30 deputados votaram no candidato. Uma das funções do parlamento é provocar o debate, trazer à luz questões importantes para a construção de uma sociedade melhor. Os 30 deputados trouxeram para o plenário a discussão de temas importantes que afetam a vida da população. A Assembleia protagonizou um dos debates mais importantes para os servidores públicos, a reforma da Previdência no Estado. Após discussão em plenário, mesmo com pressão de sindicatos de trabalhadores que pediam mudanças na proposta de emenda constitucional apresentada pelo governo, a reforma foi aprovada. Uma das principais alterações foi a idade mínima para a aposentadoria. No caso das mulheres, passa de 55 para 62 anos e dos homens, de 60 para 65 anos. Professores da educação infantil e ensinos fundamental e médio vão ter redução de 5 anos para se aposentarem. Também foi aprovada a mudança na contribuição mensal paga por servidores da ativa, aposentados e pensionistas. A alíquota passou de 11% para 14%. E o debate também foi acalorado na discussão do projeto de autoria do governo do estado para criar a Inova Capixaba, uma fundação pública de direito privado para gerenciamentos dos serviços de saúde pública do estado. A chamada Estatal da Saúde teve placar favorável, com 21 sim, 5 não e 1 abstenção. Depois de promover rodadas de conversações com técnicos da área, a Assembleia aprovou 2 fundos encaminhados pelo Executivo: Fundo Soberano do Espírito Santo e o Fundo de Desenvolvimento, para dar suporte financeiro a obras estratégicas para a infraestrutura do Estado. O FUNSES deve receber mais de 10 bilhões de reais provenientes da exploração de petróleo e gás num prazo de 20 anos.
2 anos após ter iniciado a discussão, os deputados aprovaram um projeto de lei que obriga a instalação de grades, telas, redes ou qualquer outro meio de proteção que impeça suicídios na ponte Darcy Castelo de Mendonça, conhecida como Terceira Ponte. A lei, de número 10.996, foi promulgada pela Assembleia. O projeto é de 2017, de iniciativa do deputado Euclério Sampaio, do PDT. Em regime de urgência, foram aprovados reajustes salariais de 3,5% para os servidores públicos do Executivo, da Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas e Ministério Público. Também aprovado o reajuste no mesmo percentual para o governador, vice-governadora e secretários de Estado. As galerias ficaram lotadas com manifestantes e muitos cartazes a favor e contrários à aprovação do projeto do deputado Vandinho Leite, do PSDB, que proibia a chamada ideologia de gênero nas escolas do Estado. Na Comissão de Justiça, a matéria teve parecer pela inconstitucionalidade e o plenário, por votação nominal, manteve a decisão. O projeto seguiu para ser arquivado após um placar de 13 votos contra 11. Eles fazem a afirmação de que essa coisa inexistente, inventada, que é ideologia de gênero, estava na grade das escolas. Primeiro que não estava, porque nunca recebemos aqui nenhuma denúncia concreta, objetiva, com fatos e provas sobre isso. Segundo, porque a Constituição é muito clara. Iniciativa é dos poderes executivos, é do Poder Executivo, em qualquer nível. A legislação que eu apresentei, ela focava principalmente em materiais didáticos. A proibição de material didático erótico. Eles querem permitir materiais didáticos eróticos para criança de 12 anos? Faz sentido isso? O feminicídio, que é a morte de mulheres quando provocada pelo gênero, ou seja, a vítima morre porque é mulher, motivou projetos de lei e protestos na casa. A Assembleia lançou também o Agosto Lilás, campanha para promover ações de combate aos vários tipos de violência contra a mulher. Projetos de lei, aprovados ou em tramitação pela Casa, pretendem criminalizar comportamentos vistos até então como aceitáveis. 3 deles são de autoria da deputada Janete de Sá. Aprovada lei que proíbe o uso de recursos públicos para financiar eventos que estimulem a violência contra a mulher ou contenha manifestações de homofobia e discriminação racial. Outro projeto, em tramitação ainda, penaliza a veiculação de publicidade ou propaganda com conteúdo sexista ou que estimule a violência contra a mulher. E o terceiro institui a Semana Estadual de Prevenção e Combate ao Feminicídio no Estado. Esse debate ele tem que acontecer todos os dias nas nossas casas, nas escolas, mas nós temos um momento de concentração de energias e esforços que é essa semana para estar travando esse debate em todos os cantos do Espírito Santo, como uma forma de trabalhar com mais celeridade essa conscientização e essa nova educação que precisa acontecer na sociedade capixaba, porque é dessa maneira que nós entendemos que nós temos condição de vencer o machismo. De autoria do deputado Dr. Hércules, lei aprovada proíbe a nomeação para cargos em comissão do setor público de pessoas que tiverem sido condenadas pela Lei Maria da Penha. Após a análise pela Comissão de Finanças, deputados votaram em plenário o orçamento do governo do Estado para 2020 e o PPA, o Plano Plurianual, que trata dos investimentos em programas de políticas públicas para os anos 2020 a 2023. A receita prevista para o PPA é de 74 bilhões e 42 milhões de reais. 26 emendas dos deputados foram acatadas integralmente, outras 21 apenas de maneira parcial. Já o orçamento do governo do Estado, aprovado para o próximo ano, é de 19 bilhões e 7 milhões de reais. 1.244 emendas parlamentares foram acatadas pela Comissão de Finanças. Durante o ano, em 4 ocasiões diferentes, a Comissão de Finanças recebeu gestores estaduais para apresentação de balanços fiscais. Em agosto, a prestação de contas relacionou-se às metas fiscais dos 4 primeiros meses do ano.
O anúncio de que o Estado tinha obtido aumento de 12% na receita corrente de janeiro a agosto de 2019 foi feito na audiência de novembro. Destaco aí um crescimento da nossa arrecadação, puxada pelo ICMS, pelo acordo que o governo do Estado fez com a Petrobras, que permitiu uma arrecadação referente aos campos de petróleo na região sul do Estado. É importante para a sociedade que nós mantenhamos a boa gestão fiscal, porque isso faz com que geremos no Estado um bom ambiente de negócios, possibilidade de crescimento econômico, possibilidade de geração de empregos, que essa é a nossa principal preocupação. Foi muito positivo, porque ele explicou a real situação financeira do Estado, tanto ativo e passivo, e da vantagem que tem o Estado ter nota A. Nos últimos 4 anos, houve injeção de 2,5 bilhões de reais na economia capixaba, com um saldo de 38 mil empregos. Os dados fazem parte da prestação de contas do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, o BANDES. Em visita aos municípios da região metropolitana e também no interior do estado, o colegiado de segurança ouviu os anseios da população. Ela pede por medidas preventivas e repressivas para atenuar a violência. Uma das primeiras medidas da comissão foi abrir diálogo com o secretário de Estado da área, Antônio Roberto Cesário de Sá, ouviu dos parlamentares pedidos, como ampliação do efetivo e melhores condições de trabalho para os profissionais da segurança pública. Após alguns meses de governo, o Executivo apresentou resultados do programa Estado Presente. O secretário de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, apontou redução de alguns índices, como o número de assassinatos. 14% de queda entre fevereiro e abril de 2019, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Apesar dos dados do governo, a população continua preocupada e se manifestou em audiências públicas do colegiado. Em Colatina, moradores reclamaram das más condições de trabalho dos policiais e da falta de estrutura do serviço médico legal. Em Cachoeiro de Itapemirim, a queixa se repetiu e com um agravante. As forças de segurança estariam sobrecarregadas por desempenharem tarefas de outras instituições. À medida que a gente conseguir evoluir nesse atendimento por outras instituições, o policiamento acaba conseguindo força para fazer efetivamente o que ele tem que fazer, que é a prevenção. Pedidos de aumento do efetivo e criação de guardas municipais também foram ouvidos em audiências públicas. Em Linhares, Rio Novo do Sul, Ecoporanga, Presidente Kennedy, São Mateus, Aracruz e Guarapari. Em Guaçuí, na região do Caparaó, moradores pediram a instalação da Delegacia da Mulher. Essas audiências, elas são de muita valia para toda a população capixaba. Nós temos procurado ir ao encontro do problema, porque você vê discutir segurança pública, nós temos que ouvir exatamente as pessoas daquela região para que elas possam expor, as suas necessidades e a gente, com isso, levar as reivindicações para as autoridades competentes. Também esteve em pauta o sistema prisional capixaba, com superlotação e manutenção de presos já com alvarás de soltura. Apesar das cobranças legislativas, o problema persiste. Em março, havia 10 mil presos a mais do que a capacidade das unidades prisionais do Estado. Praticamente os mesmos números de agosto, 24 mil presidiários para 13.800 vagas. Para piorar, alguns presídios funcionam sem alvará de segurança. O problema foi questionado em reunião com o subsecretário de Estado para Assuntos do Sistema Penal, Alessandro Ferreira de Souza. Seminário promovido pela Comissão de Direitos Humanos debateu os números do Atlas da Violência, que apontam a juventude negra como as maiores vítimas. Militantes do segmento LGBT, que também apresenta um alto número de vítimas, se reuniram com o colegiado e cobraram políticas públicas específicas. Para a gente legitimar todas essas ações que foram construídas, para que a gente possa entregar esse documento com essas ações, com meta, com prazo, com cada um responsável das diversas áreas, para poder implementar as políticas LGBT no Estado do Espírito Santo. Em vigência desde 2006, os 13 anos de aplicação da Lei Maria da Penha foram avaliados, destacando os avanços e desafios da lei. Um dos seus pontos centrais
é a questão da impessoalidade, porque se a mulher retira a causa e há indícios reais de reincidência por parte do agressor, o Ministério Público pode dar continuidade ao processo, mesmo que a proponente tenha desistido dele. A superlotação em unidade socioeducativa de Linhares reuniu o Colegiado de Cidadania, Defensoria Pública e Conselho Estadual da Criança para discutirem o assunto. Os principais problemas enfrentados na ressocialização de jovens infratores atendidos no IASES, Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, também estiveram na pauta da comissão. E medidas socioeducativas para jovens infratores fora do IASES voltaram a ser discutidas. Precisamos atender aqueles jovens para que eles não cheguem e não pratiquem ato infracional, para que eles não cheguem à apreensão, para que eles não fiquem nas unidades socioeducativas. Então, a cobrança que nós temos feito nessa casa pelo fortalecimento de medidas preventivas, do meio aberto, abrir efetivamente um canal para fortalecimento da educação, para que esse jovem possa se estabelecer na vida, ser um sujeito de bem e não praticar atos infracionais. Nós temos que trabalhar na prevenção. A educação não é um bloco unitário. Ela envolve diversas modalidades, como o ensino em tempo integral, a educação de jovens infratores e de alunos especiais. Envolve também orçamento. E todos esses temas foram tratados pelo Colegiado de Educação, com destaque para o programa Escola Viva. Um encontro com o secretário de Estado da Educação tranquilizou os membros da comissão sobre a continuidade do Escola Viva. Vitor Amorim de Ângelo garantiu que as unidades de educação em tempo integral seriam mantidas e que outras escolas vivas seriam implantadas, com oferta de cursos técnicos e ensino médio. Teremos o modelo de 9h30, que já existe em 36 escolas hoje. 10 das 28 do ano que vem serão como essas, também com 9h30. Teremos o modelo de 7 horas, com 15 escolas, todas elas com integração entre ensino médio e ensino técnico, sendo 2 cursos técnicos por escola, e também teremos o tempo integral rural em 3 escolas, onde também nós teremos ensino técnico nos 3 casos em técnico agropecuário. Se a oferta de mais escolas lançou esperança para o futuro, resultados de um estudo do Instituto Jones dos Santos Neves sobre o perfil dos internos do IASES, Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, mostram os erros do passado. A pesquisa demonstra a relação entre pouca escolaridade e o risco da marginalidade. Dentro da instituição, o acesso à educação continua deficitário. Subsídios importantíssimos para a gente encaminhar políticas públicas e cobrar políticas públicas que não estão sendo executadas. Quando o estudo mostra que, por exemplo, 73% daqueles que são internos já estavam fora da escola, isso é sintomático. Então, qual a relação de um menino fora da escola e ser arrastado pelo crime? Inclusão. A educação especial abrigava 7.500 estudantes com deficiência nas escolas públicas regulares. Um panorama deste trabalho foi apresentado pela subgerente da Secretaria de Estado da Educação. O orçamento para o setor de educação é um assunto que gera muito debate todos os anos. O Sindicato dos Servidores Públicos, o SINDIUPES, apresentou suas principais reivindicações para a categoria. São 3 eixos prioritários: piso e carreira, condições de trabalho e a meta 17 do PNE, que é a valorização do profissional da educação. Uma das primeiras ações do colegiado foi ouvir a FAPES, a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado, para conhecer as ações voltadas para o apoio a projetos de inovação, ciência e tecnologia. O Corredor de Inovação, iniciativa do governo para fomentar pequenos negócios na área de tecnologia, foi apresentada ao colegiado. O uso da inovação tecnológica para construir cidades inteligentes e humanas, proporcionando melhor qualidade de vida para os moradores, fez parte da reunião do colegiado. A energia limpa e as oportunidades abertas com este novo modelo trouxe agências públicas e representantes da Federação das Indústrias para a reunião do Colegiado de Ciência e Tecnologia. A pesquisa e a ampliação do uso da energia solar no dia a dia
foram destacados pelos representantes do Solares, projeto de extensão da Universidade Federal do Espírito Santo. O colegiado conheceu o CEDU Digital, programa voltado para estudantes e professores da rede estadual de ensino. Nós precisamos de mais investimento nessa área do governo do estado. Nós vimos aí os dados que foram apresentados. Nós temos hoje uma rede de cerca de 141 mil alunos no estado todo e apenas 8 mil computadores atendendo esses 141 mil alunos, ou seja, dá um pouco mais de 5% do número de alunos que nós temos hoje no estado do Espírito Santo. Dança, circo, música, literatura, museu, valorização das origens. A produção dos trabalhos do Colegiado de Cultura formou um arco que contempla variadas formas de expressão. O forró pé de serra, que trouxe fama nacional para a cidade de Itaúnas, pode se tornar um patrimônio cultural do Brasil. Quem está à frente do estudo é o IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Reuniões do colegiado abriram espaço para a discussão. E a arte circense, tão ou mais antiga que o forró, pediu socorro. Profissionais do circo buscaram apoio do colegiado para continuar tirando sorrisos da plateia. A rica produção capixaba na área musical e na literatura, seus potenciais e também necessidades foram objeto de discussão. Parar com esse rótulo de cantor capixaba. Artista é artista e vai ser assim sempre. Nós temos que colocar uma lei que o cantor que vier de fora para se apresentar aqui no estado do Espírito Santo, são vários, tenha que ter a obrigatoriedade de um cantor capixaba fazer a apresentação de abertura, nem que seja com meia hora de show. Isso tem que se tornar obrigatório para a gente começar a valorizar o nosso produto. Que adianta você valorizar produto de fora e não valorizar o produto da própria casa? Representantes do recém-criado Festival Internacional de Cinema de Pedra Azul e do Festival de Cinema de Vitória falaram sobre as perspectivas dos eventos culturais que movimentam o setor audiovisual. Os 70 anos do Museu de Biologia Melo Leitão, criado por Augusto Ruski, e também as condições de funcionamento da instituição, localizada em Santa Teresa, foram lembrados em reunião do colegiado. Ativistas pediram o fortalecimento e empoderamento da cultura afro com a criação do Novembro Negro. A gente precisa sensibilizar e conscientizar as pessoas de que pessoas negras fazem parte dessa história da construção desse país, né? Então esse é um dos encaminhamentos também que a gente deixa aqui para essa comissão hoje. Estampada em um selo dos Correios, a moqueca capixaba viajou pelo Brasil. O lançamento foi na reunião do Colegiado de Turismo. O prato faz parte das imagens que compõem a série América, Comidas Típicas Brasileiras. O secretário de Estado da pasta esteve em reunião do colegiado e falou da necessidade de estimular os vários tipos de turismo. A gente precisa agora definir prioridades, porque o Espírito Santo é um estado que tem muitas belezas, muitas riquezas e que infelizmente o nosso turismo ainda não foi potencializado ao máximo, né? Muito pelo contrário, nós estamos aproveitando muito pouco do nosso potencial. O colegiado também manteve foco no turismo náutico, visto como vetor de desenvolvimento da região metropolitana. E a viabilização do turismo marítimo no Espírito Santo, que já recebe navios de pequeno porte, fez parte das discussões do colegiado. Na área do desporto, atletas paralímpicos reivindicaram a aplicação correta de recursos da lei estadual de incentivo ao esporte. O ar e a água, elementos essenciais à vida, assim como o solo, foram bastante impactados pela ação do homem. A Comissão de Meio Ambiente discutiu as consequências e buscou meios para reparar ou diminuir os danos. O início de 2019 foi marcado por mais uma grande tragédia ambiental no país: o rompimento da barragem de rejeitos de minério da Vale em Brumadinho, Minas Gerais. O assunto foi um dos destaques na Comissão de Meio Ambiente. Bombeiros militares capixabas envolvidos no trabalho de busca às vítimas da tragédia de Brumadinho relataram a experiência de resgate de vítimas e corpos soterrados pela lama.
Cada vez mais houve especialização, houve treinamento e hoje nós podemos trabalhar aí apoiando todos os estados da federação, inclusive somos referência no Brasil nesse tipo de atividade, treinamos bombeiros de outras instituições, bombeiros militares do país. Também relacionada ao rompimento de barragem de rejeitos de minério, o colegiado ouviu e depois questionou a apresentação do relatório da Fundação Renova de 2018, contendo as ações de reparação e compensação das regiões impactadas pelo rompimento de barragens da Samarco, em Mariana. A bacia do Rio Doce foi atingida e a destruição alcançou municípios do Espírito Santo. E o controle de poluentes na Grande Vitória, assunto discutido em várias legislaturas, foi debatido pelo colegiado. O papel do IEMA e do IBAMA na fiscalização das empresas poluidoras e no monitoramento da qualidade do ar foi o foco do debate. O impacto causado pela qualidade do ar na saúde humana foi tema de estudo realizado durante 1 ano pela médica alergista Faradiba Sarkis. O trabalho envolveu 83 moradores da capital com idades entre 7 e 18 anos. Representantes da Vale e ArcelorMittal prestaram contas à Comissão de Meio Ambiente sobre as ações implementadas para a melhoria da qualidade do ar na Grande Vitória. O documento é apresentado a cada 2 meses, conforme definição no relatório final da CPI do Pó Preto, concluída em 2015. Nós fizemos um voto aqui para não fazer mais um termo de compromisso ambiental, que é o chamado TCA, que foi feito pelo Ministério Público, mas para fazer um TAC, que é um termo de ajuste de conduta, que é utilizado por todos os órgãos, né? Pelo Ministério Público, pelo Governo do Estado, por prefeituras, por Tribunal de Contas. O poder de cobrança é maior. No fim do ano, o colegiado conheceu os detalhes do projeto Nascentes, desenvolvido pelo INCAPER, Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural, em conjunto com a ArcelorMittal. A iniciativa é voltada para a recuperação das nascentes que fazem parte da bacia hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória. Os 4 anos do rompimento da barragem de rejeitos da Samarco, em Mariana, foram lembrados no plenário da Assembleia. Deputados usaram um bolo na cor preta para simbolizar o luto pelas vítimas e a falta de punição aos responsáveis pela tragédia. Os parlamentares lembraram os 19 mortos e também a destruição causada em terras capixabas. Já durante a Semana Legislativa de Proteção ao Rio Doce, foi constatado que o rio até hoje não está livre da contaminação. O papel das assessorias técnicas independentes no processo de reparação de danos aos atingidos foi outro tema discutido. Muitas mulheres ainda buscam indenizações e auxílios financeiros. Um estudo sobre a situação das vítimas foi apresentado na Assembleia pelo Grupo Interinstitucional em Defesa do Rio Doce. A exposição Mulheres Atingidas, da Lama à Luta, abriu os trabalhos. Parlamentares mineiros e capixabas cogitaram a criação de uma CPI em Minas Gerais e no Espírito Santo para investigar a Fundação Renova, responsável pela reparação de danos causados pelo rompimento da barragem em Mariana e acusada de protelar os acordos de indenizações. O assunto foi tratado durante sessão solene em comemoração aos 20 anos da Comissão Parlamentar Interestadual de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, a CIP Rio Doce. Denúncias apontando uma possível falta de cumprimento dos acordos assumidos com a Justiça levaram ao pedido de quebra de sigilo bancário da Fundação Renova e diretoria. O pedido foi feito pelas CPIs da sonegação de tributos e das licenças ambientais, após os deputados ouvirem o presidente da Fundação Renova, Roberto Silva Vacchi. Sob a acusação de mentir para os membros da CPI da sonegação, foi pedida a prisão preventiva do presidente da Fundação Renova. Na última sessão do mês de novembro, diversos deputados usaram a tribuna e se manifestaram contra a mineradora Vale. O deputado Enivaldo dos Anjos convocou um boicote contra a empresa, por ela ter benefícios fiscais e não pagar indenizações aos atingidos pela lama. Além disso, ele afirmou que vai investigar denúncias de suposta sonegação de impostos. Que existe essa sonegação e ela existindo, e isso aí no caso, independente até de resolver ou não a questão do Rio Doce, nós vamos apurar isso porque não pode o Espírito Santo levar
prejuízo material com a Vale, já que leva prejuízo com morte de centenas de pessoas todo ano pela poluição do pó preto. A crise hídrica que afetou o estado nos últimos anos tornou o crédito agrícola ainda mais visado. Uma das primeiras discussões levantadas pelo colegiado foi pedir mudanças na oferta de crédito. Os valores para o custeio e investimentos no biênio 2019-2020 também receberam críticas. Dos 54 bilhões de reais contingenciados para o Plano Safra do governo federal, foi reservado para o Espírito Santo 1 bilhão e 400 milhões. Os parlamentares alegaram que o repasse foi abaixo do esperado. O agricultor hoje, o produtor rural, ele está muito endividado com tudo que houve, secas, tudo que nós passamos, nós estamos todos endividados. Então, como a gente vai investir na nossa lavoura, renovar o nosso parque cafeeiro, renovar as nossas lavouras para a gente produzir mais com menor custo, se nós não temos dinheiro para investimento, se nós estamos endividados com os bancos? A discussão para tornar o estado livre da febre aftosa sem vacinação reuniu diversas entidades. O plano estratégico prevê o fim da vacina no Espírito Santo até 2021. O objetivo é conquistar mercados internacionais que não importam carne de rebanho vacinado. E a fusão de duas cooperativas agropecuárias, a Veneza, no norte do Espírito Santo, e a Copeave, centro-serrana, deu origem à maior cooperativa do estado. O número de associados é superior à população de mais de 30 municípios capixabas, 15 mil cooperativados. O colegiado comemorou a união. A educação dos que vivem no meio rural tem na Escola Família Agrícola um ambiente propício para o aprendizado. Os problemas e desafios vividos pelos cerca de 2.200 estudantes nas 18 escolas existentes também foram pauta na Comissão de Agricultura. Ainda este ano, o colegiado apresentou um projeto que quer ajudar na produção de água. A proposta busca estimular agricultores a colaborarem com a preservação dos recursos naturais. Mais de 80% dos alimentos produzidos no estado vêm da agricultura familiar organizada em cooperativas. Essa força do cooperativismo no Espírito Santo foi destaque em reunião do Legislativo. Nós trouxemos aqui a OCB, que é a mãe, vamos dizer assim, das cooperativas no estado do Espírito Santo, aqui, que congrega, que fiscaliza, que avalia todo o trabalho das cooperativas e dá suporte para que essas cooperativas possam funcionar. E a comissão atua como um braço político de apoio às demandas dessas cooperativas. O trabalho desenvolvido pela Copran, Cooperativa de Empreendedores Rurais de Domingos Martins, que envolve a produção de vários produtos agrícolas, foi destaque na reunião do colegiado. A cooperativa de crédito Cicobi festejou 3 décadas de fundação e apresentou dados positivos na reunião do colegiado. E o cooperativismo de transporte também demonstrou, através de números, a força deste setor cooperativista. A pauta de discussão do Colegiado de Saúde envolveu diversos assuntos que afetam diretamente a vida das pessoas. Em debates, reuniões e audiências públicas, o colegiado trabalhou para responder os pedidos da sociedade. As implicações financeiras com a obtenção de tratamentos e remédios negados pelo SUS e autorizados pela Justiça estiveram em debate em vários momentos no Colegiado de Saúde. Em audiências públicas realizadas em Vila Velha, a discussão se voltou para o impacto lançado sobre as prefeituras. A falta de leitos e clínicas especializadas para atender a todos os usuários do SUS foi lembrada pela secretária de Saúde de Aracruz. No ano de 2018, cerca de 12 mil processos judiciais envolvendo compra de medicamentos, exames e vagas em hospitais foram atendidos pela Secretaria de Estado da Saúde. A Associação dos Mediadores Judiciais também apontou sugestões para modificar esta realidade. Através da técnica de mediação, tanto a Secretaria quanto o cidadão seriam auxiliados por um mediador, que é um terceiro neutro, para que pudessem, com a negociação, chegar a um acordo que atenda tanto a necessidade do cidadão quanto a possibilidade do Estado de atender essa demanda. Com isso, muitos desses processos que caminham poderiam ser abortados, trazendo o interesse do cidadão resolvido
e o interesse do Estado também no sentido da diminuição do índice dessas judicializações. E o problema também foi destaque na prestação de contas do secretário de Estado da Saúde na reunião do colegiado da Assembleia. Doenças raras são progressivas, sem tratamento específico, são degenerativas e muitas vezes com risco de morte. A Comissão de Saúde recebeu familiares de crianças que têm a síndrome Cri-de-Chá, ou síndrome do miado do gato. O nome remete ao primeiro sinal da síndrome emitido no nascimento. O choro do bebê lembra um miado de gato. A comissão discutiu também a realidade das famílias que têm crianças com atrofia muscular espinhal. O foco foi a articulação política para melhorar o atendimento e a qualidade de vida delas. Nós temos um projeto que busca levar a capacitação para as equipes multidisciplinares dos hospitais que atendem essas crianças na rede pública, e nós viemos aqui pedir apoio à Comissão de Saúde da Assembleia para viabilizar esse projeto de capacitação. Comoventes histórias de dor e de gratidão marcaram a audiência pública sobre o Setembro Verde, voltado para a doação de órgãos. E a prevenção ao suicídio, o Setembro Amarelo, ganhou destaque nas reuniões do colegiado. Transtornos mentais, como depressão, estão entre os fatores de risco. Em outra frente, a da inclusão de pessoas com algum tipo de deficiência, o colegiado promoveu audiência em Vila Velha para tratar de políticas públicas para pessoas cegas. Nós encontramos ainda várias, até repartições públicas, que não obedecem à lei de acessibilidade. Haja vista que nós entramos com uma representação ao Tribunal de Contas, recomendando para que o Tribunal de Contas não aprove as contas dos gestores cujos prédios que eles administram não têm acessibilidade. As dificuldades enfrentadas pelos cadeirantes no dia a dia também foram tratadas pelo MOVA, Movimento Organizado de Valorização da Acessibilidade. E hoje a sociedade tem que ter ciência de que é crime não dar acesso à pessoa com deficiência na forma da lei e não cumprir nenhum dos requisitos que estão na legislação referente à pessoa com deficiência. As demandas relacionadas às cadeiras de rodas fornecidas pelo SUS e à acessibilidade geral das cidades para os cadeirantes também foram debatidas em audiência pública da Comissão de Saúde. O Colegiado de Assistência Social realizou um ciclo de audiências públicas pelas 10 microrregiões do estado para levantar as demandas sociais. Santa Maria de Jetibá abriu o ciclo de encontros de 2019. Gestores municipais presentes na segunda audiência pública avaliam que a melhoria na assistência social envolve aumento da verba do estado e agilidade no repasse de dinheiro federal. Na terceira audiência pública, também houve crítica sobre o valor do repasse do orçamento do Estado para a área social. E a audiência pública, que fechou o ciclo de debates promovido pela comissão durante o ano, aconteceu em Nova Venécia, no noroeste do estado. E, mais uma vez, a principal reivindicação foi o percentual repassado pelo governo do estado para o setor. A gente não consegue ter políticas públicas na assistência social sem recurso financeiro. E em cima daquilo que nós escolhemos, dos nossos gestores municipais de todos os 78 municípios, nós estamos remanejando no orçamento do governo do estado 48 milhões. O ideal seria que a assistência social tivesse 1% do orçamento do estado, mas nós não conseguimos chegar a 1%. Nós conseguimos remanejar 48 milhões dentro do orçamento e precisa isso passar na Comissão de Finanças e depois no plenário na Assembleia por todos os deputados. O secretário da CETADES, a Secretaria de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, fez prestação de contas do primeiro semestre de 2019. O colegiado também discutiu o envelhecimento da população capixaba e suas necessidades específicas. As demandas da população de rua também foram tema de debate na comissão. Em reunião do colegiado com o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, a reabertura do Restaurante Popular de Vitória voltou a ser discutido. Os problemas estruturais do Hospital Infantil de Vitória foram destaque nos trabalhos da comissão.
Várias irregularidades foram apontadas no relatório da visita técnica ao hospital, realizada pelos membros do colegiado. O diretor e o técnico em segurança do trabalho foram convidados a prestar esclarecimentos sobre as condições da unidade de saúde, construída há 86 anos. Há uma necessidade de melhoria, há uma necessidade de dar melhores condições a essas crianças, familiares, e é isso agora. Nós vamos produzir um relatório e vamos levar esse relatório à Assembleia Legislativa para que nós possamos continuar essa atribuição de fiscalizar as atitudes e as atividades do Poder Executivo. Essa é a nossa função, é a nossa atividade principal hoje na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. E o calor que atingiu o Espírito Santo durante quase todo o ano foi motivo de reclamação de pais e alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil, o CEMEIs de Vitória. Eles solicitam melhores condições para as crianças poderem permanecer nas unidades de ensino. Violência sexual. O aumento no número de casos registrados foi explicado pelo titular da DPCA, Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, e um aplicativo, o Infância Segura, que ajuda a denunciar atos de violência contra a população infanto-juvenil, foi apresentado à comissão pela OAB Espírito Santo. As mudanças introduzidas no Estatuto da Criança e do Adolescente foram debatidas pelo colegiado e entidades ligadas à área. O combate ao trabalho infantil, mote da campanha nacional Julho Vermelho, e a importância da aprendizagem profissional de adolescentes e jovens também foram repercutidos durante os trabalhos do colegiado. E os conselheiros tutelares que zelam pelo cumprimento dos deveres das crianças e adolescentes pediram apoio para poder cumprir com a função. A falta de informação das famílias sobre a adoção tardia é o maior entrave para quem quer adotar crianças com mais de 6 anos de idade. A discussão sobre o assunto foi realizada pelo Colegiado de Proteção à Criança e ao Adolescente. Os trabalhos da Comissão de Infraestrutura primaram pela garantia da segurança do cidadão em seus deslocamentos. Acompanhado por profissionais da engenharia, o colegiado realizou visitas técnicas e vistorias em pontes, viadutos e terminais de ônibus. E o debate sobre a volta do sistema aquaviário também pautou as reuniões. Mobilidade. Esse foi um dos principais focos do trabalho da Comissão de Infraestrutura. O colegiado manteve a parceria com o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e também realizou novos convênios técnicos, como o firmado com a ABENC, Associação Brasileira de Engenheiros Civis do Espírito Santo. A falta de manutenção da segunda ponte, que liga Vitória à Vila Velha e a Cariacica, foi uma das grandes preocupações da comissão e tema de reunião na sede do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. As condições de pontes e viadutos da Serra e de Cariacica também foram verificadas em trabalho junto com a Associação dos Engenheiros. 7 obras visitadas têm problemas devido a erros na execução e por falta de manutenção. Os casos mais graves são as pontes de Jacaraípe e a ponte que liga os municípios de Cariacica e Viana. Nos terminais de ônibus da Grande Vitória, as falhas encontradas foram em vigas, juntas de dilatação, recalque nos pavimentos e corrosão em estruturas metálicas. A partir de laudos técnicos do CREA, a comissão recomendou à CETURB e à Secretaria de Transporte e Obras Públicas a realização de reparos e das manutenções necessárias. E a tentativa de retorno do transporte aquaviário entre Vitória, Vila Velha e Cariacica foi assunto de várias agendas. O colegiado ouviu a população da região metropolitana sobre o tema. Também coordenou uma série de apresentações de empresas interessadas em operar o sistema. De acordo com o presidente da comissão, o deputado Marcelo Santos, as informações coletadas devem subsidiar os estudos do governo para a reimplantação dessa modalidade de transporte público coletivo. Efetivamente, em 2020, teremos o retorno do transporte aquaviário, não para concorrer com o rodoviário, mas sim para se integrarem, complementando um ao outro e melhorando assim a mobilidade urbana e oferta de modelo de transporte para a população da região metropolitana da Grande Vitória. Os altos índices de aumento nas contas de energia elétrica movimentaram a Comissão de Defesa do Consumidor.
Em busca de solução, o colegiado promoveu audiência pública com as partes envolvidas. A gente teve o verão mais quente dos últimos 26 anos, conforme a imprensa, falou mesmo, divulgou. Então isso puxa o consumo para cima. Por quê? Porque o consumo das casas, das residências é fortemente puxado por ventilação, que são os ventiladores, que podem dar um impacto razoável na conta. Ar-condicionado, o que mais prejudica a conta, quem tem ar-condicionado vai pagar uma conta muito alta mesmo, é esperado isso. O segundo fator, o PIS/COFINS, ele tem uma variação mensal. Fevereiro ele foi mais alto que janeiro, então uma conta de fevereiro e janeiro que tem valores iguais podem ter de consumo, podem ter valores diferentes em reais. De forma alguma, os consumidores que aqui vieram estão falseando de forma alguma. Nós entendemos que eles realmente estão com esses problemas e a obrigação da empresa em solucioná-los, e a ANEEL fica também à disposição dos consumidores. Caso haja alguma dificuldade junto à empresa, nós também podemos entrar, sermos acionados pelos consumidores para a solução desses problemas. Tarifa social de energia elétrica. Como ampliar a divulgação sobre o benefício? A audiência pública com os principais envolvidos buscou respostas para a questão. Esse debate aqui hoje é para trazer as câmaras municipais, os PROCONs municipais, o PROCON estadual, os CRAs, as prefeituras de forma geral, para que nós possamos colocar de volta essas famílias que tanto precisam, mas às vezes não têm informação. Além das comissões permanentes da Casa, os deputados podem criar instrumentos para fiscalizar, apurar fatos ou ainda promover debates sobre assuntos específicos. As CPIs, comissões especiais e as frentes parlamentares cumpriram essa função durante todo o ano de 2019. A Frente Parlamentar de Fiscalização de Obras de Coleta e Tratamento de Esgoto da Grande Vitória teve agenda intensa durante todo o ano. Os parlamentares iniciaram os trabalhos discutindo a necessidade de melhorias nos serviços prestados pela CESAM. Depois disso, conheceram as demandas de várias cidades do estado na questão do saneamento básico. Em junho, receberam representantes da Prefeitura de Cariacica, onde o desafio é a universalização do serviço. No mês seguinte foi a vez da capital Vitória. Em setembro foi apresentada a situação de Vila Velha. E em novembro, os deputados conheceram os números de Viana. Já no município de Fundão, foi informado que apenas 10% dos moradores contam com um serviço de tratamento de esgoto. Em Guarapari, moradores querem o fim do lançamento de esgoto no rio Meaípe e também a implantação da rede coletora na parte norte da cidade. Na audiência pública da Serra, a reclamação foi o alto valor das taxas cobradas pelos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto. Fizemos 14 reuniões importantes, debatemos toda a Grande Vitória, a situação atual, para onde a gente consegue chegar em curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. A gente tem uma perspectiva na Grande Vitória de até 2023 estar livre dessa poluição nos nossos rios e no nosso mar. Então a gente acredita que até 2023 vai ter esse avanço, então foi um ano muito produtivo. Houve discussão ainda sobre o impacto dos resíduos sólidos jogados no mar. Parte do lixo dispensado nas ruas chega até o oceano, onde é engolido por animais marinhos. O assunto voltou a ser discutido em dezembro, com ênfase na poluição por material plástico. Em outubro, integrantes da expedição que percorreu o rio Itapemirim, no sul do estado, participaram da reunião da frente e relataram a situação daquela bacia hidrográfica. A primeira medida tomada pela Frente Parlamentar de Fiscalização do TCA, Termo de Compromisso Ambiental do Pó Preto, foi se reunir com técnicos do IEMA, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, responsável pela liberação de licenças ambientais para empresas. O órgão participou da assinatura do TCA com a Vale e a ArcelorMittal em 2018. O documento traz quase 200 medidas que devem ser implementadas com o objetivo de reduzir as emissões de pó. O professor Neival Júnior, da Universidade Federal do Espírito Santo, apresentou dados levantados desde 2007 do Núcleo de Pesquisa em Qualidade do Ar da UFES. Os números são relativos à emissão de pó preto e outros poluentes na Grande Vitória.
O desprendimento de partículas mais finas de granulados, que podem atingir o pulmão, está próximo dos padrões da OMS, Organização Mundial de Saúde. Já a emissão de enxofre e partículas maiores é mais preocupante. Na primeira reunião da comissão especial que fiscaliza a concessão da BR-101, o especialista em regulação da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, apresentou números e explicou termos do contrato. 6 anos depois da concessão, a Eco-101 deveria ter duplicado cerca de 200 quilômetros da via, porém apenas 20 quilômetros estão prontos. As justificativas para o atraso nas obras apresentadas pelo diretor-presidente da empresa não convenceram os deputados. Em reunião da comissão realizada em maio, a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo alertou que muitas mortes teriam sido evitadas caso obras de melhorias tivessem sido realizadas. As exigências ambientais feitas à Eco-101 no entorno da reserva de Soretama e ainda não cumpridas também foram cobradas pela comissão. Pela primeira vez, a Assembleia criou uma CPI para investigar os crimes cometidos na internet. A comissão promoveu debates e trouxe dados preocupantes, como o bullying virtual e a vulnerabilidade das mulheres. Estudo apontou que o público feminino representou quase 90% das vítimas dos crimes virtuais entre 2016 e 2018 no estado. Realizada em conjunto com as comissões de Educação e de Proteção à Criança e ao Adolescente, a CPI discutiu o bullying virtual e outros perigos, como o uso excessivo das redes sociais. A violência contra motoristas de aplicativo também foi assunto da CPI. A melhoria e modernização dos dispositivos que identificam usuários da internet renderam debates durante o ano. O objetivo das inovações é facilitar as investigações de delitos virtuais. A CPI ouviu os representantes do Google, Facebook e Twitter e também o delegado responsável pela investigação dos crimes cibernéticos. O trabalho tem tido resultados positivos. A CPI dos crimes cibernéticos investigou vários casos, chegamos à autoria de alguns crimes, sempre fazendo a interlocução com os órgãos de segurança pública, principalmente a Delegacia de Proteção aos Crimes Cibernéticos, ou seja, demos uma luz nesse tema aqui no Espírito Santo. Foram diversos os temas, tanto na parte educacional quanto na repressão aos crimes cibernéticos, e que acredito eu, em 2020 o trabalho vai continuar com perspectiva também de bons resultados. Durante o ano, a CPI que combate os maus tratos aos animais atuou em vários casos, buscando uma solução para evitar ou parar com a violência praticada contra o animal. Convocado pela CPI, um morador de Batiba, no sul do estado, prestou depoimento sobre o arremesso de um cão no rio. O fato foi gravado pelas câmeras. Em um canil clandestino, no centro de Vila Velha, a comissão e entidades ligadas à defesa dos animais encontraram 4 cadelas da raça Dog de Bordeaux em condições inadequadas. O tutor recebeu voz de prisão do delegado que fez o flagrante. Ainda em Vila Velha, a denúncia de prática de zoofilia levou ao resgate de cães com ajuda policial. A CPI atuou também na apuração do espancamento de uma cadela. O ato foi gravado em vídeo e divulgado nas redes sociais. Uma denúncia recebida pela CPI e encaminhada à Delegacia de Meio Ambiente culminou na prisão de um falso médico veterinário que atuava na Serra. O trabalho da CPI ele é muito grandioso, ele tem salvado a vida de muitos animais. Nós temos feito resgate, essa investigação nossa, ela não fica esperando o relatório final. Nós tomamos as atitudes no decorrer da CPI. E assim chegamos ao final de mais um ano e de mais uma retrospectiva dos trabalhos do Legislativo Estadual. Nós agradecemos a sua companhia e te convidamos para acompanhar tudo o que acontece aqui no Parlamento Capixaba. Acesse nosso site oficial e siga a Assembleia nas redes sociais. Foi um prazer estar com você durante este ano de 2019. E esperamos que em 2020 possamos estar cada vez mais perto, levando informação e entretenimento de qualidade.
Desejamos a todos um ano repleto de realizações e de muito trabalho para o crescimento do nosso amado Espírito Santo. Agradecemos a parceria de sempre. Tchau. Até a próxima.